Olá, hoje estamos aqui com o advogado Rosenberg Conceição e vamos bater um papo sobre os desafios da pandemia no direito. Dr. Rosenberg, você acha que a pandemia ela contrariou a Constituição? Primeiramente, agradeço pelo convite, a você, Elane, e a Anne também, por permitir que eu pudesse dar essa contribuição nesse trabalho e espero estar à altura da expectativa de vocês. Sobre a pergunta, eu acho que a pandemia trouxe uma questão e um cenário extremamente atípico para o nosso país, para o mundo, na verdade, e no que toca ao direito, criou-se algo novo, ou seja, algo que ninguém sabia como lidar, tanto na área da saúde, e que precisou da criação, na verdade, de regras específicas para poder regular essa fase difícil da vida da população brasileira. Então, a partir do momento que você nos questiona se a pandemia, se as normas criadas ao longo da pandemia, as regras sanitárias criadas nesse período violou a Constituição, eu diria que não, no nosso entender não, porque não há na nossa ideia de direito fundamental um direito que seja absoluto. E quando a gente questiona, por exemplo, as medidas de restrições sanitárias, você vê uma violação, na verdade, uma limitação do direito à liberdade. Só que, em contrapartida, a todos é assegurado o direito à vida. Então, assim, você tem que só pesar esses princípios basilares, só pesar essas garantias constitucionais e verificar aquilo que é mais importante. E eu não tenho sombra de dúvidas, a vida é o interesse substancial de toda a sociedade e deve ser prezada e criado métodos que valorizem aí essa garantia. O que mudou na legislação trabalhista? Olha, essa é uma pergunta que nos permite uma reflexão extremamente abrangente, né? Eu vou tentar fazer uma reflexão bem pontual sobre essa pergunta, é, considerando o período da pandemia, né, em específico. Porque você perguntar para a gente quais são as mudanças legislativas que houve em razão, as mudanças legislativas na área do direito do trabalho, em razão da pandemia, a gente pode aí ter um cenário muito grande para poder analisar. Mas num período da pandemia houveram sim algumas modificações legislativas, né? E aí você tem foi criada a possibilidade de antecipação das férias, foi criada a possibilidade de antecipação das férias, mesmo sem o trabalhador ter integralizado ali aquele período aquisitivo que nós chamamos. Né? Teve também aí legislações que foram criadas de modo a incentivar a manutenção do trabalho, com a diminuição da carga horária, a diminuição da jornada de trabalho e a redução proporcional também do salário. Enfim, uma série de medidas foram adotadas como forma de garantir a manutenção do trabalho e do emprego e evitar que, com isso, além do colapso na saúde pública, a sociedade também encarasse aí um colapso econômico gigantesco, né? E outras coisas que a gente pode verificar que veio para ficar também são os trabalhos telepresenciais, né? Que mudou aí a rotina de trabalho, a forma de se trabalhar aqui no Brasil. Olá, colega Anne. Quer fazer seu questionamento? O Poder Judiciário ficou mais acessível e sério para a população, não só realizar audiências telepresenciais. Bom, não sei se todos conseguiram nos ouvir, mas a colega ela questionou sobre o impacto, basicamente, né, sobre o impacto das medidas que foram adotadas no funcionamento do Poder Judiciário, se não estou enganado. Isso. Né? E assim, a pandemia, como eu disse, trouxe uma questão extremamente nova, trouxe um cenário extremamente novo para todos, inclusive para o Poder Judiciário. Então, nós analisarmos se o Poder Judiciário ficou mais acessível ou não, isso depende do destinatário da tutela jurisdicional, depende de quem é a parte, né, nesse processo. A gente conhece a limitação econômica da população brasileira, né, a escassez, e a gente imagina, por exemplo, que o judiciário ele continuou em funcionamento no período da pandemia. Claro que no início fechou-se tudo, mas não pode imobilizar o poder judiciário, não poderia ficar inerte, totalmente paralisado. Então criou-se a necessidade de dar assim funcionamento à prestação da atividade jurisdicional e também manter aí atendimento à garantia do direito de acesso à justiça de todos. Então nós tivemos audiências telepresenciais, né? E aí você questiona que permanece em vários cenários até hoje. E você questiona, pô, mas para participar de uma audiência telepresencial, eu preciso de internet, eu preciso de um computador, eu preciso de um celular, preciso de uma estrutura, né? Então, isso, de algum modo, pode implicar uma limitação para determinadas pessoas. Mas, na mesma medida, acaba ampliando também, porque
a gente acaba gerando, permitindo, na verdade, que o judiciário não fique parado. Então, se uma pessoa sofreu uma violação no período da pandemia e precisa do Poder Judiciário, precisa garantir ali o seu acesso à justiça, ela tem ali o judiciário que está em funcionamento. À distância, mas tem. Né? A possibilidade também do jurisdicionado buscar participar da audiência através do escritório do seu patrono, enfim, utilizar o celular do filho, de um vizinho. Então, isso de alguma forma acaba facilitando, mas a gente compreende também que pode representar sim, uma limitação. Mas os efeitos, de modo geral, eu julgo que foi extremamente positivo para a população brasileira. Excelente. O que você esperava de como seria a pandemia na visão jurídica e como realmente foi? Assim, como nós observamos anteriormente, o Covid-19 foi algo extremamente novo. Então, não existia expectativas para isso, né? Não tinha uma forma prévia de a gente imaginar a chegada do coronavírus. O que eu posso te dizer é que o Poder Judiciário, ele dentro daquilo que lhe estava disponível no momento e nesse contexto, ele soube organizar a situação de modo a garantir o seu funcionamento, garantir a prestação jurisdicional e também observar aí as normas de restrição sanitária. Poderia ser melhor? Eu acho que sempre pode ser melhor, mas aquilo que foi feito conseguiu atender, né, o funcionamento do Poder Judiciário, conseguiu atender aí a prestação da atividade jurisdicional, com limitações, claro, inevitavelmente. Eu acredito que prejuízos houveram para partes interessadas, processos foram paralisados, processos foram suspensos, mas o momento foi excepcional e requereu também a adoção de medidas excepcionais que a gente tinha naquele momento e naquele contexto. Eu acredito que se outra pandemia ocorresse, viesse, nós estaríamos mais preparados, mais prontos, sobretudo na utilização da tecnologia aí para facilitar e viabilizar o funcionamento do Poder Judiciário. Dr. Rosenberg, muito obrigado pela entrevista. Né? Suas explanações foram valiosas, não só para a nossa equipe, mas também para todos que vão assistir no canal, que será disponibilizado esses esclarecimentos. E, por favor, né, sigam o Dr. Rosenberg nas redes sociais, vamos colocar o endereço eletrônico dele. Grata. Eu que agradeço pela participação, espero que de fato este material, este vídeo seja útil aí para todos que vão poder assistir.